Fala, João, bom dia. Tudo bem? Bem, hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção dos exercícios que eu passei há 2 semanas, ok? Passei do dia 3/4, tô com a folhinha aqui, da página 45 à página 48, sendo a página 48 apenas o número 5, ok? Então eu vou apenas transmitir as respostas. Eu lembro de, nessa aula, eu ter falado sobre o foco narrativo, que pode ser em terceira pessoa, enfim, o foco narrativo é o ponto de vista do narrador, e aí muitas vezes pode ser em primeira pessoa, por ser o narrador personagem, aquele que participa. Bem, então só pra gente relembrar um pouquinho, tá? E pode ser observador, que é quando ele não está dentro da história, ele se afasta, ele conta a história em terceira pessoa, ok? Bom, e aí eu trouxe a correção pra gente, ok? Lá na página 45, a letra A diz o seguinte: o texto lido apresenta qual foco narrativo? O foco narrativo é em terceira pessoa. Como você identificou isso na letra B? Podemos identificar que o foco narrativo é em terceira pessoa pela conjugação dos verbos em terceira pessoa. Por exemplo, viviam, eram, andaram, descobriram. E das palavras e expressões que indicam essa pessoa do discurso. 3 irmãos, rapazes. Eu vou repetir, tá? Eu fiz só um apanhado, ok? Então veja só. O trechinho lá da página 45, né? Agora releio esse trecho do conto Os Três Irmãos. Ele começa falando 3 irmãos há muito e muito tempo. O que ele está fazendo? Ele está falando dos 3 irmãos, mas ele não faz parte da história. Então ele não é um narrador personagem, né? Ele diz o seguinte: 3 irmãos há muito e muito tempo, eles viviam em uma pequena aldeia. O que ele está fazendo? Ele está se distanciando, né? Enquanto personagem. Ou seja, ele não é um narrador personagem. Logo, a gente está falando de um narrador observador. Por quê? Porque ele observa a história, porque ele sabe os detalhes da história, mas ele não participa dela. Beleza? Então, na letra B, eu vou falar devagar para que você consiga pegar a resposta, ok? Podemos identificar que o foco narrativo é em terceira pessoa pela conjugação dos verbos em terceira pessoa, como viviam, eram, saíram, andaram, descobriram. Ambos estão na terceira pessoa do plural, tá? Que é o famoso eles. Os 3 irmãos, eu não posso falar os 3 irmãos vivia. Não, os 3 irmãos viviam, ok? Então tá em terceira pessoa. E também existem palavras, que como eu falei aqui, mostrei aqui no trechinho, e das palavras e expressões que indicam essa pessoa do discurso. Entre parênteses, 3 irmãos, vírgula, os rapazes, ok? Então a resposta é essa da letra B. Vamos para a página 46 agora, tá? Eu não sei se ficou tranquilo de pegar, não sei se eu falei muito rápido, mas eu peço que você vá pausando o vídeo para que você consiga fazer as anotações, caso você não tenha conseguido pegar essa resposta, ok? Ou não tenha feito ela com antecedência, ok? Bom, então essa página que nós fechamos. Eu não estou junto aqui. Vou dar um ok, mas tudo bem. Lá na página 46, o texto a seguir é um trecho do diário da personagem Lúcia e Helena. Leiam. Letra A. Qual é o foco narrativo desse texto? O foco narrativo é em primeira pessoa, ok? Por que em primeira pessoa? Olha como é que ela começa falando. Fiquei alguns dias sem escrever. Quem fiquei? Eu. Né? Então, eu estou participando da história. Sou eu a pessoa que escreve no diário. Então, veja, se eu sou a pessoa, e se eu digo fiquei, eu estou dentro daquilo que eu estou falando. Se eu estou dentro, está em primeira pessoa, que sou eu, ok? Da letra B, por que esse tipo de foco ocorre nesse diário? Porque, vírgula, em um diário, vírgula, são relatados os fatos vividos por quem o escreve, vírgula. Portanto, vírgula, o texto aparece em primeira pessoa. Então, por que no diário, né, antes a gente viu um conto Os Três Irmãos, né, em que o narrador ele se distancia da história e ele observa, ele sabe tudo aquilo que acontece, as características dos personagens, mas ele não participa efetivamente da história. Diferente do diário. Quando a gente tem um diário, né, é uma coisa que
até então me parece mais incomum atualmente, mas quando eu era pequena, isso era muito comum na minha história, né? Naquilo que eu vivia, né? Que era de contar alguma coisa, era relatar algo que eu tinha vivenciado, enfim. Então, o diário é algo pessoal, é algo seu. Então, a gente acaba utilizando a primeira pessoa mesmo, ok? Vamos lá. Na página 47, não sei se, desculpa se, não sei se tá dando pra ouvir direito, eu tô falando alto até pra ver se a gente consegue ter um áudio um pouquinho melhor. Vamos lá. Na número 3, leia os trechos de texto a seguir. Classifique o tipo de narrador em cada um dos trechos acima. No texto A, a gente tem o narrador personagem. Olha como é que ele começa a história. Acordei de repente. Opa, acordei. Tô participando da história. Então eu tenho um narrador personagem, ok? Na letra B, ela carregava a pasta. Ela, ou seja, quem está contando a história tá se distanciando em termos de participação. Né? Ele está observando, está contando algo sobre alguém que não é ele. Então veja só, não é ele em tese, né? No caso, ele está observando, ele poderia... Vamos lá, deixa eu tentar organizar o que eu estou tentando explicar. Ele poderia contar a sua própria história, tá? Vamos supor que o autor quisesse contar, relatar alguma coisa, a sua própria história, só que ele não quer participar daquilo que ele vai escrever. Então ele acaba de alguma forma contando aquilo que ele pode estar vivendo ou viveu, ou criando propriamente, mas de uma forma mais distante. Por isso que na letra B é narrador observador. Porque não é a pessoa, né, que está falando. Aqui esse texto é do Fernando Sabino. Então veja, ele está contando a história, mas não está participando dela. Então o narrador observador. Então na letra A é narrador personagem, na letra B é narrador observador, ok? Na letra B, o que mudaria em cada um dos textos caso o foco narrativo fosse diferente? Justifique sua resposta. Então, no texto A, vírgula, o foco narrativo está em primeira pessoa. Ponto. Sendo assim, vírgula, a história é contada a partir de um ponto de vista específico. Ponto. Caso ele tivesse sido escrito empregando foco narrativo em terceira pessoa, vírgula, o leitor teria apenas uma visão mais geral dos fatos. Ponto. Já no texto B, eu vou pular essa primeira parte porque a gente já falou sobre narrador, observador e personagem, né? Na verdade, eles colocaram uma resposta muito longa. Então, já no texto B, vírgula, caso fosse escrito em primeira pessoa, vírgula, apresentaria uma visão mais específica dos fatos. Tranquilo? Eu diminuí um pouquinho a resposta porque ele está justificando o narrador em terceira pessoa, o narrador em primeira pessoa. Então, ali aqui tá querendo saber o seguinte, que mudaria se o foco narrativo fosse modificado, fosse diferente, tá? Então, eu fui direto à resposta. Tranquilo? Vamos lá para a página 48 para a gente finalizar. Questão de número 5. Com que finalidade o personagem lê um trecho de um livro para Snoopy? Resposta: para convencê-lo a dormir aos seus pés e não no teto da casinha, vírgula, como faz Snoopy. Tranquilo? O que vem depois não tem necessidade não. Na letra B, no trecho do livro lido por Charlie Brown, qual é o tipo de narrador empregado? Explique como você identificou isso. Então, no primeiro quadrinho, é possível perceber que a resposta, no primeiro quadrinho, vírgula, é possível perceber que a história lida por Charlie Brown apresenta narrador observador. Ponto. Isso pode ser comprovado pelos pronomes e conjugação verbal em terceira pessoa. Então, essa é a resposta. Só para te mostrar. Os pronomes. No primeiro quadrinho ele diz assim, e aí ele finalmente, olha aí, ó, terceira pessoa, né? Ele finalmente estava em casa. Ele estava, não eu estou. Eu estive, por exemplo. Ele estava. Então, o narrador, ele é observador.
Tranquilo? Bom, fechamos a correção, ok? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Agora a gente vai iniciar a parte 2, ok? A gente vai trabalhar com a tirinha. E eu vou pedir a você, João, as páginas 58, 59 e 60, ok? 58, 59 e 60, tranquilo? Então, um beijo, até a próxima.